Qual é a sua visão do paraíso? Você acha que existe um lugar assim? Se sim, é um lugar de luz etérea e música que exige adoração a Deus em um cenário de beleza imponente e arquitetura elaborada. Você imagina deslumbrantes exibições de ouro e prata com uma infinidade de pedras preciosas. E isso é certamente verdade em certa medida, mas não é a imagem completa, talvez. Você vê o paraíso como a superfície interna de uma enorme cúpula côncava que se estende sobre toda a Terra. À medida que a borda da cúpula se aproxima do horizonte, às vezes dá a impressão de que não alcançará, mas nunca o faz. Sempre cobre a Terra abaixo dela. Quase todos os habitantes da Terra têm uma certa impressão do paraíso. Ao contemplarmos as vastas possibilidades, precisamos ter em mente que vários termos são usados para descrever o paraíso. O substantivo singular paraíso enfatiza sua unidade geral. Outras expressões parecem se referir a seus vários aspectos ou partes. Por exemplo, os termos celestial ou lugares celestiais sugerem uma série de lugares diferentes, todos os quais são combinados sob o título de paraíso. Esses lugares podem ser dedicados em diferentes momentos a diferentes seres e atividades. Em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 2 ao 4, Paulo escreve: "Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir." Este trecho indica que existem 3 paraísos no total, um imediatamente acima do outro. O mais alto é o que Paulo descreve como o terceiro paraíso, é o lugar do paraíso e o local de morada pessoal de Deus, o lugar mais sagrado do universo. São passagens como essa que nos dão um conceito frequentemente associado ao paraíso, impureza ou santidade. As palavras proferidas lá são tão sagradas que não podem ser repetidas fora do paraíso. Paradisos é a palavra grega para jardim. Representa o jardim de Deus no paraíso. O paraíso é o destino final de todos os pecadores que realmente se arrependeram e perseveraram na vida de fé. Na cruz, Jesus prometeu ao ladrão arrependido que os dois estariam juntos naquele dia no paraíso. Jesus disse-lhe: "E em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Lucas capítulo 23 versículo 43. Quase todos os habitantes da Terra têm uma impressão do paraíso. O livro do Apocalipse nos apresenta uma área chamada meio do paraíso ou meio do céu. A meu conhecimento, isso descreve algum tipo de grande área em que diferentes tipos de seres vão e vêm. Os versículos seguintes expressam vários seres poderosos que se proclamam a partir do meio do paraíso. "E olhei, e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo com grande voz aos habitantes da terra: Ai! Ai! Ai dos que habitam sobre a terra! Por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar." Apocalipse capítulo 8 versículo 13. "E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo." Apocalipse capítulo 14 versículo 6. "E vi um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus." Apocalipse capítulo 19 versículo 17. A palavra grega usada para meio do paraíso é misavar-anima, que significa precisamente meio do céu. Este poderia ser o segundo paraíso, podemos supor. Finalmente, o paraíso visível, o céu que é visível para nossa visão natural, pode ser considerado o primeiro paraíso. Todos os habitantes da Terra estão familiarizados com este paraíso até certo ponto, e quanto aos habitantes do paraíso? Que tipo de criaturas são eles? O nome mais comum dado a eles é anjos.
A palavra anjo deriva do substantivo grego angelos, que é a palavra padrão para mensageiro. Portanto, os anjos são considerados mensageiros enviados do paraíso. No entanto, nem todos os anjos são mensageiros, eles têm várias outras funções potenciais. Independentemente de suas tarefas, eles são enviados por Deus para os seus propósitos. No entanto, as Escrituras nos informam que também existem anjos malignos enviados por Satanás para os seus propósitos. Às vezes, pode haver oposição ou conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns desses conflitos são descritos nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel. O fato inescapável que nos confronta é que o nosso mundo, como o conhecemos hoje, é um cenário de conflito. Além disso, este conflito não está restrito à Terra, é também um fator vital em tudo o que acontece no paraíso. Os anjos enviados por Deus têm 3 tarefas principais. Primeiro, como já foi dito, são mensageiros de Deus. Em segundo lugar, são agentes de Deus enviados para proteger aqueles que podem estar em perigo. Estes são normalmente descritos como anjos da guarda. Em Mateus capítulo 18, versículo 10, Jesus fala de crianças que têm anjos no céu que continuamente veem o rosto do Pai. Por implicação, o olhar atento do Pai direciona esses anjos para crianças potencialmente vulneráveis. Na terceira categoria estão os anjos guerreiros que estão em conflito com outros anjos. Muitos cristãos acreditam que o céu é um lugar de paz e harmonia inquebráveis, elegância e adoração. Isso pode muito bem ser verdade para o terceiro céu, mas não se aplica aos primeiros e segundos céus. Algumas escrituras pintam uma imagem diferente do que está acontecendo atualmente no segundo céu. Como já mencionado, às vezes é o cenário de um grande conflito entre anjos guerreiros, alguns servindo a Deus e outros a Satanás. É principalmente nas regiões celestes que tal conflito acontece. É também aqui que Satanás derrama um fluxo de acusações difamatórias contra os cristãos na terra que servem ao Senhor. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, é descrito que o acusador de nossos irmãos é lançado para baixo. Esta passagem continua a prever que Satanás será lançado do céu, mas até que isso aconteça, fica claro que ele ainda ocupa um lugar em algum lugar nos céus e que está enchendo o ar com acusações maliciosas contra o povo de Deus. Um verso que segue é um aviso aos habitantes da terra sobre o que eles podem esperar quando o diabo for finalmente lançado do céu para a terra. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Estes versos olham para um período em que Satanás tem pouco tempo. Este período pode estar próximo, mas ainda não foi cumprido. Certamente, os eventos descritos ainda não foram realizados, portanto, devemos ser realistas sobre a situação atual de Satanás. Muitos cristãos falam habitualmente como se Satanás estivesse confinado ao inferno, mas isso não é verdade. Há 2 príncipes satânicos chamados Morte e Hades que governam no inferno, mas Satanás mesmo perambula livremente por todo o universo. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Isso é claramente retratado em Jó capítulo 1, versículo 6 ao 7, Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse: de rodear a terra, e passear por ela. Muitos cristãos falam habitualmente como se Satanás estivesse confinado ao inferno, mas isso não é verdade. A principal diferença entre a terra e o céu é que este mundo foi corrompido pelo pecado, mas o céu não. O pecado do homem permeia a terra, e a glória de Deus aperfeiçoa o céu. Deus, a glória do céu,
Criou a terra e a deu à raça humana para cuidar e desfrutar. Em vez de obedecer às instruções de Deus sobre as coisas da terra, no entanto, Adão e Eva decidiram ouvir Satanás. Sua desobediência, sua rebelião contra Deus, os separou da comunhão com Deus. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Romanos capítulo 5 versículo 19, NKJV. Como resultado, a doença do pecado tem sido transmitida a cada geração. A Bíblia diz: "Vi Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra." Gênesis capítulo 6 versículo 12. A terra está contaminada por causa dos seus habitantes, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isaías capítulo 24 versículo 5 ao 6. A terra geme porque foi arruinada pelo pecado, como uma doença debilitante. O pecado distorce e devasta tudo o que toca. O pecado corrompe e divide, mas o céu declara a glória do Senhor. Ó Salmo capítulo 19 versículo 1. O céu é o trono de Deus. Ó Isaías capítulo 66 versículo 1. E porque ele é absolutamente santo e sem pecado, não pode tolerar o pecado nem olhá-lo sem trazer julgamento. A Bíblia diz de Deus: "Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por quê? Pois, olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele." Abacuque capítulo 1 versículo 13. Mas seu amor é tão poderoso e grande que ele fez um caminho para que a maldição do pecado seja removida, a culpa que mancha nossos corações e corrompe nosso mundo. Deus crucificou o pecado na cruz pelo sangue de Cristo, que nos redimiu da penalidade do pecado. Ele morreu em nosso lugar, recebendo o julgamento que merecemos, nos apresentando sem culpa a seu Pai no céu. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, pois é o único que pode preencher a lacuna entre o céu e a terra. A Bíblia diz: "Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos." Romanos capítulo 5 versículo 19. É difícil para nós admitir, mas somos pecadores por nascimento, por escolha e por prática. A boa notícia é que Deus fez um caminho para que sejamos salvos por sua graça. Efésios capítulo 2 versículo 8 ao 9. E este é o seu glorioso presente para as pessoas em um mundo caído. A diferença entre o céu e a terra é que Jesus Cristo deixou a glória do céu e veio a esta terra infestada de pecado por um motivo: em tornar nossa salvação eterna possível. Isso faz toda a diferença para Deus no céu e para nós na terra. Veremos muitas vistas gloriosas no céu, mas a mais poderosa de todas será o Salvador do mundo e sua glória. Seus olhos verão o Rei em sua beleza e contemplarão uma terra que se estende longe. Isaías capítulo 33 versículo 17. Jesus Cristo nos deu um vislumbre disso quando ele puxou o véu do céu e disse ao apóstolo João para escrever o que ele viu, e então viu um cordeiro. Ouvi todas as criaturas no céu cantando para aquele que está sentado no trono e para o cordeiro. Louvor e honra e glória e poder para todo sempre. Apocalipse capítulo 5 versículo 13. Faz parte da nossa natureza humana querer satisfazer nossas fantasias sobre o céu, mas Deus tem suas razões para nos dar apenas um vislumbre do seu lugar eterno de habitação. A linguagem humana é insuficiente para descrever tamanha majestade. A magnificência das possessões terrenas se ofuscará na luz do céu. João só podia expressá-la com analogias. Seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, límpida como cristal. A grande rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse capítulo 21 versículo 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, e cada uma das portas era de uma pérola única, e a rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Aqui na terra, as ruas são cobertas com cascalho e asfalto, e as janelas são feitas de vidro, mas João escreve sobre as ruas de ouro que são transparentes. Lembre-se de que no céu tudo é feito novo.
Somente instantâneos das coisas por vir nos são dados. Vamos precisar de uma transformação celestial para compreender tal glória. As coisas obscuras da terra se tornarão transparentes na eternidade. Elas são agora conhecidas apenas por Ele. Enquanto praticamos paciência esperando, deixe que os pensamentos da glória do céu preencham sua alma. Eles vão te sustentar até o dia em que seus olhos se abrirem completamente. Pedro diz àqueles cuja esperança está voltada para o céu: você receberá uma rica recepção no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1 versículo 11. Quando ele estender os braços convidando o seu povo, ele se voltará para seu Pai e dirá: e a glória que me deste, eu lhes dei, para que sejam um, assim como nós somos um. João capítulo 17 versículo 22. Vamos olhar para as mãos com cicatrizes de pregos, cair aos seus pés e chorar de alegria louvando o seu maravilhoso nome. Isso é o que veremos no céu. Vamos orar. Querido Pai Celestial, em nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos que desperte dentro de nós a plenitude do seu Espírito Santo. Ajude-nos a desenvolver nosso relacionamento com o Espírito Santo e a viver em seu poder, usando os seus dons. Jesus nos deu uma promessa. Você nos disse, e mais o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos disse. João capítulo 14 versículo 26. Ajude-me a aprender que eu não entendo tudo e que está tudo bem, pois o Espírito Santo sabe de tudo. Nos forneça o Espírito Santo e sua compreensão de tudo o que está acontecendo em nossa vida. Peço essas coisas em seu nome. Assim como o sol se levanta todos os dias contra a escuridão da noite, traga-me clareza com a luz do Pai Celestial. Pai Celestial, conceda-me paz de espírito e acalme meu coração inquieto. Minha alma é como um mar tempestuoso, e parece que não consigo encontrar minha estabilidade. Dê-me a energia e a clareza de espírito para encontrar meu propósito e seguir o caminho que você preparou para mim. Confio no seu amor, Deus, e sei que você me ajudará a sair desta noite. Assim como o sol se levanta todos os dias contra a escuridão da noite, traga-me clareza com a luz de Deus. Em seu nome, eu oro. Querido Pai, nós oramos em seu bairro, pedindo o poder e a mente de Cristo concedidos a mim pelo seu Espírito Santo. Por favor, nos dê energia para superar cada teste e provocação lançados em meu caminho. Faça-me, Senhor, um seguidor genuíno de Cristo. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, e de amor, e de moderação. Desenvolva a minha mente para ser como a de Cristo. Espírito Santo, habite em minha vida e conceda que eu possa sempre permanecer em Ti. Deus, Espírito Santo, tenha misericórdia de nós. Fortaleça-me em todas as minhas dificuldades. Dê-me seus dons e permita que seus 12 frutos amadureçam em mim. Ó Espírito Santo, você busca a salvação de todos os seres humanos, e com esse propósito deseja que todos eles obtenham o conhecimento da sua verdade. Apresente a todos eles a sua poderosa luz e o seu amor de boa vontade, para que possam dar glória a Deus em unidade de fé, esperança e amor. Envie trabalhadores para a colheita que sejam verdadeiramente inspirados por você, que é a alma da Igreja Missionária. Amém. Ó Rei da Glória, envie-nos a promessa do Pai, o Espírito da Verdade. Que o Conselheiro que procede de Ti nos ilumine e infunda toda a verdade em nós, como prometeste. Amém. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Seu apoio é fundamental para nós e nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Até a próxima e obrigado por fazer parte da nossa comunidade.